Pergunte ao seu vizinho se ele está preparado para uma medida nova de revelação nessa noite. Aleluia. Quero declarar um caminho aberto àqueles que estão em casa também nessa noite, para que a palavra de Deus venha e toque o teu coração de uma maneira extraordinária. Quero convidar você que abra a sua Bíblia ou pega o seu celular aí, esteja baixando a Bíblia aí, acompanhe comigo. O texto está em Mateus capítulo 14. Veremos de versos 28 a 31. Um texto bem conhecido nosso, porém eu creio que o Espírito Santo quer gerar algo na tua vida nessa noite. E aqueles que estão em casa, vamos aprender um princípio muito importante da palavra de Deus nessa noite. Mateus 14, 28 a 31, declara o seguinte: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, diga isso, imediatamente. Estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Coloque a tua mão em teu coração, feche os olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós adoramos o teu nome nessa noite. Bendizemos a ti porque todas as vezes que nos colocamos na tua presença, com o coração aberto, ó Pai, disposto a ouvir algo de ti, tu liberas sobre nós a tua palavra. Ó Pai, há uma medida de revelação para essa noite, e que a tua palavra encontre realmente guarida, caia, Senhor, em corações que são como uma boa terra, que recebem a semente, e essa semente frutifica e dá frutos de maneira abundante, não somente uma 30, uma 60, mas acima de tudo uma 100. E nós queremos declarar sim, nesse ano de frutificação, queremos declarar frutificação da palavra em cada vida, em cada casal, em cada família. Haja realmente uma colheita poderosa, 1 a 100, para que o nome do Senhor seja glorificado. Toda distração é tirada fora agora, cada mente está fixa no Senhor. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja mente está fixa nele. Sim, e nós declaramos sim, um ambiente de paz, que a tua palavra seja recebida aqui, numa atmosfera de paz, e venha cumprir realmente a tua vontade. É no nome santo de Jesus que nós oramos, sendo agradecido a ti por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nessa passagem que acabamos de ler, nesses poucos versos, podemos ver de maneira clara, duas pessoas aqui, ambas estiveram caminhando sobre as águas, porém experiências completamente distintas um do outro. E eu quero tomar com vocês um princípio aqui de ensino da palavra de Deus, muito importante nessa noite, porque caminhar sobre as águas, para mim, significa exatamente aqueles momentos que nós temos que suplantar e caminhar sobre muitas coisas que vêm em nossa direção. Na nossa vida vem, na nossa caminhada com Deus, em tantas circunstâncias, coisas que muitas vezes nós não esperamos, são situações que muitas vezes vêm para nos surpreender. É importante sabermos o que faremos nesses momentos. Como vamos encarar os grandes desafios e ainda os problemas que vêm a nós? Qual será então a nossa reação? Eu creio que o Senhor quer ensinar algo poderoso a você nessa noite, a como você reagir e agir quando essas coisas virem. Na nossa caminhada com Deus, haverá momentos que teremos que manifestar um nível de fé. Agora, as coisas vão acontecer em nossa direção na proporção da fé que está em nós. Diga ao seu vizinho:
A obra de Deus ocorrerá na tua vida mediante o nível de fé, o tamanho de fé que está em teu coração. Caminhar sobre as águas representa caminhar na vida, sem que venhamos afundar em coisas que muitos estão afundando. Significa exatamente quando vem os desafios, as batalhas, isso não vai nos afogar, como muitas pessoas estão se afogando hoje, quando algumas circunstâncias vêm na direção deles. E nesses poucos versículos nós vemos aqui então Jesus e Pedro caminhando sobre as águas. Agora, aonde está a diferença? Veja, Pedro somente caminhou poucos passos e logo começou a submergir, a afundar-se. Jesus foi completamente diferente. Houve uma perseverança, uma persistência, e eu creio que uma coisa muito importante na vida do cristão é demonstrar uma fidelidade diante de Deus, apresentar constância, alguém que vai caminhar de maneira perseverante. É a nossa perseverança, é a nossa consistência, a nossa fidelidade a Ele que vai abrir as portas. As chaves irão para que nós possamos crescer na fé, galgar níveis bem maiores. Nós pregamos algumas semanas atrás aqui, se algo que não existe em Deus, é a experiência do estancamento. Diga ao seu vizinho, em Deus nunca haverá estancamento, porque sempre Ele quer nos levar a algo maior, sempre é um nível maior. Agora, é a minha perseverança, é a minha insistência em caminhar, em ser fiel a Deus, ser consistente, que vai me levar sempre a esses novos níveis. Diga ao seu vizinho, a fidelidade a Deus, a perseverança, a constância, abre caminho para que você galgue algo maior. Diga a ele, é um princípio poderoso que deve reger sim a tua vida. Aleluia. Quando você desenvolve essa perseverança, essa constância em caminhar com o Senhor, Deus vai levar você a níveis maiores. O propósito de Deus não é que você de repente comece a tua caminhada com Deus num certo nível, e aí passa 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos, você está no mesmo nível. E infelizmente nós encontramos algumas pessoas que acabam sendo crianças na fé. São crentes anões. Uma das coisas que nós vemos lá no Velho Testamento, no Pentateuco, diz que aquele que era anão não podia ministrar diante de Deus, não podia ser sacerdote. Pelo seu vizinho, você sabe o que é o crente anão? É aquele que não conhece. E infelizmente na igreja, há muitos que não conhecem. A igreja de Corinto, por exemplo, era como um jardim de infância, cheio de crianças, cheio de anõezinhos ali, espiritualmente falando. E Paulo falou, não podia de maneira nenhuma, até mesmo dar algo mais forte àqueles irmãos, porque havia entre eles contenda, invejas. Para a igreja em Hebreus, o escritor lhe fala a mesma coisa, era tempo de vocês já serem mestres, e eu tenho que anunciar a vocês novamente os princípios rudimentares da palavra de Deus. E ele diz mais, e nós faremos isso, ou seja, ensinar esses princípios novamente, se Deus permitir. Ele esperava que eles estivessem o quê? Crescendo e amadurecendo na fé. Dá uma chacoalhadinha no seu irmão e diga assim, você precisa crescer na fé. Agora, quando nós nos desenvolvemos dentro de uma constância, dentro de uma perseverança, nós vamos alcançar sim um nível maior de fé, um maior crescimento, e vamos experimentar sempre o Senhor nos levando a dimensões novas. Lembra que Jesus deixou um princípio claro, aquele que é fiel no pouco será colocado aonde? No muito. Pergunto a você, qual é o nível da tua fé hoje? Veja, eu não quero falar aqui sobre tamanho de fé. Eu quero falar sobre tipo de fé. Por quê? Por que não quero falar sobre tamanho de fé? Porque Jesus nos dá um princípio também. Se você tiver fé,
ainda que seja como um grãozinho de mostarda. Essa fé será poderosa para remover os obstáculos e as montanhas. Diga ao seu vizinho, o importante é o tipo de fé que está em você. Numa das próximas ministrações, eu quero colocar diante dos irmãos aqui alguns tipos de fé que a Bíblia esclarece para nós. Uma fé genuína tem que estar no nosso coração de uma maneira completamente estabelecida. E eu creio que quando então nós temos uma fé crescente, glória a Deus, o Senhor vai confiar coisas maiores a nós. Diga ao seu vizinho, você precisa experimentar a confiança de Deus. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós pregamos, devemos confiar em Deus, confiar no Senhor, mas o Senhor confiar em nós é algo completamente diferente. E sabia que Deus tem mistérios, Deus tem segredos, Deus tem uma medida de graça, uma medida de unção tão poderosa que Ele quer liberar na nossa direção, mas Ele precisa confiar em nós. E sabe quais são as pessoas que Ele confia? Aquelas nas quais Ele encontra uma medida de fé correspondente para receber aquilo que Ele tem para dar, aquilo no qual Ele quer se mover. Por isso nós temos que crescer na fé. Fala uma vez mais sobre isso, você precisa crescer na tua experiência de fé. Nós somos guerreiros, mexemos com guerra espiritual e sempre estamos passando a igreja aqui de maneira constante, estratégia de guerra. A maioria das mensagens que ministro aqui são estratégias para dar a você chaves para guerrear. E eu quero dar mais uma chave para você guerrear nessa noite. Você sabia que o diabo, que Satanás, ele entende muito acerca da importância, da consistência, da perseverança e da constância que deve estar em nós? Por isso, muitas vezes, ele vai agir de tal modo para trazer embaraços, trazer armadilhas, para que você não tenha uma vida constante, perseverante diante de Deus. Já declara Paulo, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Agora o diabo, ele não quer que isso aconteça. E ele vai criar então situações, embaraços, armadilhas, justamente para que você não venha a perseverar. Eu gosto muito de fazer perguntas, você já sabe disso, quando eu estou pregando, né? Quero fazer algumas perguntas a vocês aqui nessa noite. Pergunta a você, pense um pouquinho, responda no teu coração mesmo. Você deixa de orar? Você deixa de crer? Quando de repente você passa tempo em oração, em busca, e as coisas não acontecem? Você quer uma mudança, então você ora, jejua, você busca, mas de repente não muda. Você continua crendo e confiando no Senhor da mesma maneira? Ou a tua fé, ela esvanece nesse momento? Porque há pessoas, quando vem o silêncio de Deus, eles deixam de crer. Já não tem mais aquela fé dinâmica diante de Deus. Como você se comporta diante de Deus quando esse tipo de coisa acontece? Ou de repente, quantos aqui estão orando para que a família se converta? Talvez você tenha muitos familiares que não conhecem o Senhor. E você ora, está orando há anos, e o coração da pessoa está completamente fechada. Qual a tua reação diante disso? Você continua crendo que pode acontecer algo na vida dessa pessoa? Você crê que um dia ele pode abrir o coração diante do Senhor? Ou de repente você se sente desestimulado, não crê e para de orar? Será que a tua fé pela salvação dessa pessoa tem uma constância, uma consistência? Você está perseverando? Ainda que ele esteja com o coração fechado, você não vai parar, você vai continuar orando. Qual tem sido a tua reação?
Gente, nós trabalhamos com a igreja há anos, desde 82. Eu já vi, por exemplo, jovens. O sonho dele é ingressar na universidade, fazer um curso superior. Ele sonha por tal profissão. Ele vai, faz um vestibular, passa. Já no primeiro ano, quando vem o período de prova, alguns exames, em 2 exames ele não vai bem. Eu conheço alguns que já desistem, já não querem mais. Aquilo ali se tornou um empecilho para ele, não quer continuar. E quantas pessoas na sua vida espiritual acontece o mesmo? Deus tem ali uma revelação, uma jornada tão extraordinária para ele recebeu uma palavra profética, começaram a acontecer coisas extraordinárias, mas de repente vem um momento de prova. Porque na nossa caminhada com Deus, nós somos testados. Diga ao seu vizinho, na tua caminhada com Deus, sempre haverá testes. Há um tempo de exame para nós. E quem sabe alguns não conseguem passar nesses exames. Já desistem logo no começo. E uma das coisas que o diabo vai fazer, gente, é tentar perseguir de maneira muito forte a nossa experiência aí de ser constante, de ser perseverante diante de Deus, naquilo que o Senhor quer fazer em nós. Porque o diabo sabe que aqui está, na nossa desistência, exatamente a chave que ele quer para nos derrotar. Diga comigo, uma coisa é você sair do barco e encarar circunstâncias difíceis e caminhar sobre elas. E outra coisa é você sair do barco e ver os desafios e ser afogado por eles. Você precisa sair do barco nessa noite, sim, e encarar os desafios, as situações que vêm. A nossa vida é cheia de desafios, são cheias de circunstâncias. Nem tudo é um mar de rosas. Haverá momentos que vamos ter que passar por situações. E a grande pergunta é, qual será a nossa reação? Será que teremos uma fé perseverante nesse momento? Ou teremos uma atitude semelhante a Pedro? Estou falando com vocês nessa noite aqui sobre manter-se na vida, caminhando sem afundar-se nas situações que afundam pessoas. Não nos afogarmos em coisas que muitos cristãos estão se afogando hoje, estão desistindo da sua caminhada com Deus. A cada dia aumenta o número de desengajados, e você vai falar com eles, quantos deles completamente decepcionados com Deus. Você vai levantar uma das suas mãos agora bem alto, vai declarar comigo. Diga assim: os meus dias de inconstância terminam hoje aqui, porque a partir de hoje eu caminharei em perseverança diante do Senhor. Toda a debilidade cai por terra hoje, termina hoje aqui. Sabe por que estou levando vocês a confessar isso? Porque é uma força tão tremenda naquilo que nós declaramos, naquilo que nós confessamos. Por isso eu bato na tecla aqui constantemente, citando 2 Coríntios 4, verso 13, as palavras de Paulo. Temos o mesmo espírito de fé, por isso falamos, por isso declaramos, criei, por isso falei, criei, por isso confessei. Que espírito de fé é esse? O próprio salmista declara lá no Salmo 116, 10. Cremos, por isso falamos, criei, por isso falei. De onde tiramos isso? Do princípio de todas as coisas. O Senhor Deus Todo-Poderoso tem uma fé criativa. A fé, ela tem que ter obras. Diz a palavra que a fé sem obras é mortas.
E nós pegamos esse texto e jogamos lá para a obra social. Vamos lá alimentar o pobre, isso é importante, temos que fazer. Vamos curar lá o doente lá da sarjeta. Estamos fazendo obras da fé, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se eu não fazer isso, a minha fé é morta. Não é isso que a palavra diz, gente. Uma fé morta é uma fé sem ação. Nós declaramos a palavra de Deus, e quando fazemos isso, nós estamos colocando a fé em ação. Por isso lá em Gênesis 1 diz assim: havia trevas sobre a face do abismo, e Deus contempla aquela situação de caos, e diz lá, e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. É esse espírito de fé que Paulo está falando aqui, em Coríntios. Caí, por isso falei. Caí, por isso confessei. Diga ao seu vizinho: a fé que você precisa ter é a fé do tipo da fé de Deus. Por isso, na parábola da figueira, Jesus ensinou um princípio muito importante. Ele diz assim: tende fé. O que diz o texto? Diz: tende fé em Deus? Não é isso que diz. Tende a fé de Deus. Diga ao seu vizinho: você não precisa ter somente fé em Deus, você tem que ter a fé de Deus dentro de você. Essa fé é criativa. E Jesus fala: aquele que disser esse monte e não duvidar em seu coração, o que ocorrerá? Vai transportar de um lugar para o outro. Mas você precisa ter o quê? A fé do tipo da fé de Deus. Aleluia. Essa passagem aqui nos ensina algo muito importante. A mim ensina o seguinte: que uma coisa é você começar algo, e outra coisa diferente é você terminar aquilo que começou. Pedro começa aqui a sua carreira bem, ele bota os pés na água. No entanto, não perseverou, ele não terminou bem. Ele afundou, foi assolado pelo vento e pela água. Agora Jesus, ele se manteve constante. Diga ao seu vizinho: na tua caminhada, você tem que ser constante. Como foi Jesus? Não como Pedro. Eu entendo, amados, que há muitas coisas que também fazem com que nós estamos saindo do barco. São coisas que nos tiram de dentro do barco. Isso pode ser coisas que fazemos, coisas que nós empreendemos, que nem sempre são indicações de Deus para nós. Trabalhando com o corpo de Cristo há anos, eu vejo alguns irmãos que muitas vezes sofrem. Mas sabe por quê? Por causa dos passos errados que deram. Pelo fato de fazer coisas que o Senhor não pediu para que fossem feitas. Coisas que foram feitas e a pessoa não tinha a mínima direção de Deus. Quem sabe uma medida depois de unção, uma medida de arrogância no coração dele, leva ele a tomar algumas atitudes, tomar algumas ações que nunca poderia tomar. Mas ele fez isso na sua própria presunção. Depois ele paga um preço por causa disso. Quer ver um exemplo bem claro? Deus dá uma palavra de ordem, está tirando o povo de Israel lá do Egito. Dá uma palavra diretiva para Moisés. Pega essa vara, lança no mar. Ele simplesmente obedeceu. Tinha uma palavra de direção de Deus. E o povo passou em seco. Agora, Faraó, quando veio aqui, disse: opa, com a gente vai ser muito mais fácil. Olha, nós temos aqui carros e cavalos, vamos atravessar mais ligeiro que eles. Vamos atravessar, o mar vai se abrir diante de nós. E qual foi o resultado? Todo o exército do Egito morreu. Não sobrou nenhum sequer. Aonde está a diferença? Moisés tinha uma palavra diretiva. Porém, Faraó não recebeu nenhuma palavra. Então, se na tua vida você toma algumas atitudes sem uma palavra de Deus, você pode colher os resultados terríveis.
Por exemplo, eu encontro quantos pastores, obreiros, nos lugares que vamos para ministrar, são muitos que nos procuram, e muitas vezes frustrados. Eu fui trabalhar naquela região como missionário, estou ali há 5 anos, não acontece nada, as portas estão completamente fechadas, parece que eu estou malhando aí em ferro frio, parece que estou lançando semente em cima de concreto, não acontece nada. Aí temos que avaliar, será que tem uma palavra diretiva de Deus? Deus falou, veio algo do coração de Deus, a voz do Senhor na direção dele, para ele tomar aquela atitude? Ou ele se empolgou porque alguém produziu de maneira tão tremenda naquele lugar, porque essa pessoa tinha uma palavra de Deus, agora porque funcionou para o outro, ele acha que vai funcionar para ele, e toma um caminho de presunção, de arrogância, e não acontece nada. É uma pessoa que está se lançando para fora do barco por sua conta própria. E infelizmente na igreja tem muitas pessoas vivendo exatamente dessa maneira. Diga ao seu vizinho, você sabia que o fracasso de Faraó foi por causa da sua arrogância? Porque de maneira arrogante ele comparou simplesmente recursos e não designações. Uma pessoa pode ter todos os recursos possíveis, mas se não tem uma designação do Senhor, não vai acontecer nada. Lembra os pescadores ali com todas as redes, pescando a noite toda, não pescaram um lambari sequer. E aparece Jesus no outro dia de manhã, quando estavam lavando as redes. E Jesus agora traz uma palavra diretiva, um desígnio para eles: lance as redes. Pedro falou, segundo a tua palavra lançarei as redes. 2 barcos repletos de peixe. E é um lugar que era impossível dar peixe por ficar a noite toda sem pescar. O segredo não estava nas redes. Sabe aonde estava o segredo? O segredo não estava na habilidade daqueles pescadores. O segredo estava na palavra de Deus empenhada naquela direção. Você pode ter todos os recursos que for, toda habilidade, mas se você não tem uma palavra, desígnio, diretivo de Deus, não vai acontecer nada. Moisés tinha a direção de Deus, designado para aquilo. Moisés caminhou debaixo disso. Faraó tinha o quê? Simplesmente os recursos, mas não tinha a palavra do Senhor. E alguém pode entrar em problemas sérios, alguém pode até submergir na fé, sabe por quê? Por coisas que ele mesmo criou. O nosso chefe maior da Rede de Guerra Espiritual, Dr. Peter Wagner, uma frase que ele sempre dizia, e aquilo ficou muito forte no meu coração até hoje. Ele já morreu, já foi para a glória, mas a frase que ele dizia ficou forte. Ele falava assim: a coisa mais terrível para um pastor, para um obreiro, é ele começar uma igreja, começar uma obra, e depois de alguns anos, alguns meses, ter a convicção de que Deus não chamou ele para aquilo, que Deus não está naquilo. É algo terrível você fazer algo, você pensa que está numa direção de Deus, e lá na frente aquilo não produz, e você vê que não era a vontade de Deus. Diga ao seu vizinho, é decepcionante. Veja algo aqui. Pedro, ele necessitou escutar Jesus. Está pisando na água. A palavra vem clara na direção dele. Vem! E quando o Senhor diz vem, sabe quem vai se responsabilizar por isso? É o próprio Deus. Diga ao seu vizinho, se Deus chama você para algo, e você obedece, se isso veio do Senhor, é Ele que se responsabiliza.
Isso é tão tremendo. Eu sempre faço uma comparação. Nós já não estamos mais no tempo de cheques, né? Mas antigamente as pessoas lá trabalhavam com cheque. E de vez em quando, até no nosso ministério, comprava material, de vez em quando vinha cheque sem fundo. E era uma batalha lá para receber aquele cheque Sibéria, né? Que você morria de frio ali. Um cheque adventista, um dia voltará. Gente, por que aconteceu isso? Não tinha saldo correspondente. E para mim, alguém que vai e faz algo que Deus não mandou, que Deus não está, é como ele estivesse emitindo cheque sem fundo. Deus não vai respaldar. No reino celestial não tem saldo. Porque não tem uma palavra de Deus para aquilo. Agora, se ele obedece, tem uma palavra diretiva de Deus, ele tem saldo no banco. Ou emitir o cheque, ali é a fé dele em ação, vai acontecer algo. Agora, se não tem uma palavra diretiva de Deus, um desígnio do Senhor, é como se estivesse aí passando o cheque sem fundo. Ele vai ter problemas lá na frente. Diz que você dizer, cuidado, não passa cheque sem fundo. Você precisa ter saldo no banco celestial, no banco de Deus. Eu vejo que tem tanto crente, amado, por não ter discernimento, e nós não podemos cair nesse laço, ele acaba sendo enganado pelo sistema. O sistema mundo nos engana, gente. Nós precisamos uma convicção tremenda na palavra de Deus, firmar nossa fé como a rocha firma na palavra, para não ser assolado pelo sistema desse mundo. O sistema do mundo está cheio de mentiras. Quer ver algumas delas? É a moça solteira na igreja, aí percebe que ela é triste porque está solteira. Aí chega alguém e diz, puxa, olha, você case logo, essa tristeza vai passar. Você vai ver que casamento é uma alegria. Você vai ser uma moça feliz. Você casa com alguém fora da direção de Deus, ela fica mais triste do que era. Não é isso? Foi enganada pelo sistema. Eu conheço pessoas na igreja que eram solteiras, tinham problema, triste, casaram, mas casaram errado. Estão mais tristes do que era, cheio de problema. Por quê? Porque o mundo, o sistema mundo é cheio de mentira, gente. E o sistema mundo é contrário à palavra de Deus. Outra mentira, casal não tem filhos. Olha, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver, a vida de vocês vai mudar, vai ser maior felicidade. Ah, é? Então já queremos 6, 7 numa vez. Vem aquela carrada de filhos em série. Gente, e quantas vezes daqueles 7 filhos, 3 são problemas. Desde pequeno. O sistema mundo impõe algo, gente, que é mentira. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. E se eu quero crescer na fé, eu tenho que atentar para aquilo que a palavra de Deus declara. Não ficar atentando para aquilo que o sistema coloca diante de nós. Diga ao seu vizinho, é muito importante que você esteja fixo na palavra de Deus e não nos enganos que vêm por esse sistema que te cerca. Agora o que eu acho lindo aqui é que nós vemos aqui Pedro afundando, mas Jesus de uma maneira tão tremenda, diz o texto aqui, por isso pedir para você repetir, imediatamente Jesus o resgatou. Não é vontade de Deus, não é prazer do Senhor, que eu e você estejamos sendo sufocados pelas águas dessa vida, sendo solapados pelos ventos que vêm sobre nós. Esse não é o propósito de Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Olharei para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, já declarava o salmista. Agora, Jesus começa a falar com Pedro, e o grande problema na vida de Pedro, até não era a quantidade de fé que ele tinha, mas o tipo de fé.
Jesus falou para ele: por que duvidaste, homem de pouca fé? A fé que estava no coração de Pedro era uma fé cheia de dúvida, que não cria verdadeiramente na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor Jesus estava falando para ele. Diga isso: Pedro, ele tinha uma fé para começar a caminhar, mas não uma fé para dar continuidade, para perseverar. Porque se começar alguma coisa, agora se continuar, para que seja acabado, é completamente diferente. Diga comigo, levanta a mão e diga: eu preciso ter fé para começar, mas também para terminar. E você sabia que para Deus é importante não como as coisas começam, mas como elas terminam? Está escrito na Bíblia. O final das coisas é mais importante do que o seu começo. Temos que começar bem numa fé dinâmica, mas terminar bem com a fé crescente. Na igreja está cheio de homem bully e mulher bully. Homem e mulher de pouca fé. Diga aí, seu vizinho da direita à esquerda, diga assim: não seja um crente bully, um crente de pouca fé. Porque, amados, nós caminhamos com a igreja e vemos quantas pessoas, elas têm fé para perdão do pecado, têm fé para alcançar a salvação, têm fé para que um dia vão morar no céu, mas muitas vezes falta a ela fé para abraçar as promessas de Deus, para entender e experimentar aquilo que Ele tem por direito. Fé para trazer o reino de Deus aqui para a terra e manifestar o reino por onde Ele passa. Você viver de maneira saudosa, na esperança de algo que vai acontecer no futuro, é um ângulo. Agora, você ter uma realidade daquilo que você é em Deus e manifestar isso às pessoas, é completamente diferente. De qual lado você quer jogar? Você quer ser um crente saudosista, esperando o dia acontecer lá na eternidade? Ou você quer ter uma vida vitoriosa aqui na terra, experimentando a vitória do Senhor no teu dia a dia? Pessoas que têm fé para sair do Egito, mas não têm fé para atravessar o deserto e pisar em Canaã. Pedro talvez teve fé aqui, para saltar para fora do barco, para dar alguns passos na água, mas não teve a fé para se manter e caminhar por sobre as águas. Sua fé foi insuficiente. E quando parece que ele está caminhando sobre a água, na realidade não era sobre a água que ele estava caminhando, ele estava caminhando sobre a sua fé. Diga isso: Pedro, na verdade, não estava caminhando sobre a água, verdadeiramente estava caminhando sobre a sua fé. Porque diz a palavra lá em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Sabe com o que eu comparo a fé que nós devemos ter? Quem gosta aqui de ir para a praia ou numa piscina, num rio, pegar lá uma câmara de borracha, entrar ali dentro e ficar ali se deleitando, flutuando? Quem já fez isso? É bom ou não é? As crianças pequenas, né, nossa, né, pega aquelas de plástico, né, as boias de plástico, né, e fica ali, boiando, tranquilo. Gente, eu vejo que a fé que nós devemos ter, eu posso comparar com aquela câmara ali. Era que impede de que nós sejamos afundando. Mas de repente, se o ar dentro daquela câmara começa a ir embora, isso significa o quê? Que mais cedo ou mais tarde a gente vai submergir, vai afundar. Pergunta ao seu vizinho: como é que está a sua câmara de ar aí?
Diga, talvez você precise passar lá na borracharia do Espírito, para dar uma enchida de ar. Esse ar é a fé, gente. No domingo você recebe aqui uma bombada de ar. Sai cheio, inflado. Mas quem sabe na segunda-feira começa a esvaziar o ar. Aquela medida de fé que você recebeu aqui, aquilo que a palavra operou em você, de repente começa a ir embora. Aí na terça, na quarta-feira, você já não consegue ver mais milagres, não consegue ver a operação de Deus. Parece que as forças adversas são maiores na tua direção. Sem fé é como uma boia flutuadora que faz com que você vá se afundando em situações que outros estão se afundando. Você vai submergir em situações nas quais muitas pessoas estão submergindo também. É como o ar que escapa daquela câmara. E a tua fé vai indo embora. Por que estou falando sobre fé nessa noite aqui? Vai ser algo muito simples, mas a fé tem que ser a chave na nossa vida. Sem fé, amados, a nossa caminhada com Deus, ela fica completamente ineficaz. Sem fé, nada funciona na nossa vida, gente. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 8. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, de que maneira? Liberalmente. Diga isso, Deus dá fé de maneira liberal. Deus quer nos dar a sua sabedoria de maneira liberal. Diz aqui, dá liberalmente e não censura, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque é homem vacilante e é inconstante em todos os seus caminhos. Diz aqui que esse homem não pode esperar que vai receber algo da parte de Deus se estiver orando dessa maneira. E o que é uma pessoa vacilante? É uma pessoa que não persevera. É uma pessoa que não tem constância, ela é inconstante em toda a sua caminhada. Diga ao seu vizinho, não seja vacilão. Porque o vacilão não caminha por fé, gente. É o que o texto está dizendo aqui. E eu posso acrescentar uma escritura mais forte ainda. Em Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que vem a Ele deve crer que Ele existe, que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Diga isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, amados, não haverá salvação, porque a salvação é pela fé. Sem fé não haverá milagres. Sem fé não há nada. Isso é um assunto que nós devemos aprender todos os dias. É como caminhar em experiência de fé, como crescer na fé. Faça uma perguntinha mais para você. Será que a tua semana, quarta, quinta-feira, você está conservando aquelas coisas que recebe aqui no domingo? Porque a cada domingo é trazido uma medida aqui de revelação, justamente para dinamizar a tua fé, para que você venha crescer. Vamos fazer uma análise da nossa caminhada com Deus. De repente você pega lá a tua câmara de borracha, vai lá para a praia, né, Zé? Vai lá para Itapuá, naquela parte lá, lagoa. Aí vai na parte lá bem mais funda. De repente percebe que a câmara está submergindo. Aí você dá uma olhada, começa a ver uns furinhos ali. Você nem percebeu aqueles furinhos ali, mas foram aparecendo.
E quantas vezes, de repente, nossa caminhada com Deus, a nossa fé está indo embora, porque começam a aparecer coisas que nem percebemos ali. Quer ver algumas? Orou a Deus, pediu algo, não veio a resposta. Porque sabia que muitas vezes o silêncio de Deus já é uma resposta? Você ora, não vem uma resposta, você ora por meses, Deus se mantém em silêncio, já veio a resposta. Deus não quer aquilo, por isso não respondeu. Agora tem pessoas que ficam decepcionadas com Deus por causa disso. Ou é decepcionado por algum irmão na igreja. É um pequeno furinho que vem lá na boia. E vai fazendo com que a experiência de fé dele esteja esvaindo, indo embora. Aí lógico, quando vir um desafio, algo que ele vai ter que reagir na frente dessa situação, a fé dele já foi embora. São os tipos de pessoas que diz lá em Timóteo, eles naufragam na fé. São afogados pelas situações, pelos problemas. E como as decepções podem fazer com que a fé no coração das pessoas seja indo embora, esteja esvaindo. Pergunta seu vizinho, você está prestando atenção aí na tua boia? De quando em quando você está vendo aí, olhando, ver se tem furinhos? Pergunta, será que o ar dentro da boia não está indo embora? O que Jesus está querendo nos ensinar aqui, amados, é que eu e você possamos ter uma fé diferente da fé que estava em Pedro. Possamos ter uma fé persistente, uma fé que vai nos levar sim a caminhar sobre as águas. Uma fé que vai nos levar a caminhar sem ser assolado pelos ventos adversos que muitas vezes vêm em nossa direção. As decepções, as situações que vêm a nós, se você não souber processar essas coisas, esses momentos em tua vida, em que Deus não fez as coisas como você queria, Deus não respondeu as orações como você esperava, se você não souber processar isso, então a decepção virá e vai esmagar a tua fé. Você lembra lá em Lucas, os 2 discípulos no caminho de Emaús? Uma fé já sendo sufocada. Esperávamos que ele iria remir Israel, mas é hoje já o 3º dia de que essas coisas aconteceram. Onde está o Salvador? Caíram na desilusão. É interessante que uma das primeiras coisas que eles fizeram foi sair de Jerusalém. Decepcionados, desiludidos. Isso é algo que apaga, afoga a fé de alguém, é a desilusão, é a decepção. E quantas pessoas na igreja vivendo exatamente dessa maneira? Pergunto a você, como está o seu coração nessa noite? Será que amarras o passado às situações de desilusão, de decepção? Porque se você não saber lidar com essas emoções, com essas decepções, se você guardar isso, porque tem pessoas que é como se tivesse um armário lá na alma, ele vai guardando todas essas coisas, uma coleção de decepções, uma coleção aí de emoções danificadas. Isso leva ele muitas vezes a deixar de crer. Por isso a fé na vida dessa pessoa, ela vai se apagando. Quero saber algumas coisas de alguns de vocês hoje aqui. Não aquilo que Deus fez na tua vida, mas eu gostaria de saber hoje aquelas coisas que você queria que Deus fizesse e que não aconteceram. Quero saber não acerca das portas maravilhosas que foram abertas diante de você,
Mas quais as portas que você esperava que fossem abertas e que se fecharam e que decepcionou a você? Não aquela cura tão extraordinária que você recebeu num momento tão profético, mas os momentos em que você estava muito doente, muito mal, com um diagnóstico médico nas mãos, e você orou, jejuou, recebeu unção, mas continuou doente. Ou quem sabe a oração que gastou na direção de um parente, de um ente querido, dias, para que fosse curado, para que fosse liberto. Isso não aconteceu. Ele acabou indo embora dessa terra porque morreu. Será que na tua vida não houveram momentos como esses que encheram o teu coração de decepção? Há muitas pessoas em nossos dias que verdadeiramente elas estão decepcionadas com Deus. Uma das coisas que eu admiro no rei Davi é que ele tinha um coração muito sincero diante de Deus. Quantas vezes ele chegava na presença de Deus, derramava o seu coração, e algumas vezes falava algumas coisas que pareciam até loucura. Quantas vezes você pega salmos e está amaldiçoando seus inimigos, pedindo juízo sobre os adversários, mas depois já está arrependido, derramando seu coração diante do Senhor. Diz a Bíblia que ele tinha um coração perfeito para com Deus. Davi tinha um coração sincero. Ele não queria ser esmagado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E isso é muito importante. E o que é importante é você também, hoje à noite, para nós revisarmos a nossa fé, fazermos uma revisão. Será que a fé não está indo embora? Se a nossa fé hoje está como a fé que estava em Pedro, que impediu ele de continuar de além, é um sinal que possamos algo sim da parte do Senhor hoje. Porque quando vir um desafio, você não vai ter a fé suficiente para atravessar aquele desafio. Quando chegar o momento de que você precisa que uma porta seja aberta, não haverá uma fé dinâmica para que de fato você veja essa porta aberta. No momento que precisar um milagre da parte de Deus, e você não tiver essa fé correspondente, esse milagre não acontecerá. É interessante. Jesus foi muito rápido aqui, no sentido de socorrer a Pedro. Diz que de imediato. Agora o que eu vejo claro aqui, o problema para Pedro não era o vento. O grande problema para Pedro não era a água que estava o tragando, levando ele a submergir. Sabe qual era o grande problema de Pedro? Pergunta ao seu vizinho: você sabe qual era o grande problema de Pedro? Era a sua pouca fé. O problema estava dentro dele, não estava fora. O grande problema nosso, guarde isso, não são os problemas que vêm até nós. O grande problema muitas vezes é a falta de fé correspondente para vencer aqueles problemas. Diga isso: o grande problema na minha vida não são os problemas que vêm a mim, mas o grande problema é a falta de fé no meu interior para vencer esses problemas externos. É um princípio que nós temos que aprender aqui de uma maneira profunda. Pedroca, o teu problema não é a água, o teu problema não é o ar, o problema é a fé do teu coração. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui estava o grande problema. Veja aí o verso 28 de Mateus 14. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Senhor, se és tu. Uma coisa importante é você saber o poder do Deus que você serve. Há dias atrás eu peguei aqui
Deus age em nossa direção na medida que nós temos a visão correta acerca dele. O Deus que temos é o Deus que caímos. Diga isso. O teu Deus é o Deus que você crê. Agora, quando você olha para Deus com o coração cheio de fé, tu és o El Shaddai, eu sei que tu suprirás as minhas necessidades. Perdi agora o meu trabalho, fechou-se uma porta de trabalho, mas eu olho para ti, Senhor. Eu sei que tu proverás as minhas necessidades em glória, porque teu nome é Jeová Jiré. No momento da enfermidade, vem ali uma batalha muito grande. O teu nome, Senhor, é Jeová Rafa, aquele que é o meu médico. E você deposita essa fé crescente na direção dele, e sobe caminho para que milagres venham. A nossa dúvida, a nossa incredulidade, ata as mãos de Deus. E as coisas de fato não acontecem. Pergunta ao seu vizinho, quem é o teu Deus? O nosso Deus Emanuel, Deus conosco, sempre estará ao nosso derredor em todos os momentos. Por isso Jesus foi rápido. Diz aqui que imediatamente tomou a mão de Pedro. Faça a pergunta para você, quem é o teu Deus? Como você vê a Deus? Segunda pergunta, o que ele diz a você? Jesus foi claro para Pedro, vem, pisa sobre as águas e vem. Diga ao seu vizinho, fé é crer naquilo que Deus diz como sendo verdade. Quem é o pai da mentira? Satanás. Eu vou falar uma verdade que talvez vai assustar você aqui. Diga ao seu vizinho, cuidado para não levar um susto agora. Gente, quando eu pego a Bíblia, vejo a verdade de Deus, as promessas de Deus, e eu não creio naquilo, é como se fizesse Deus mentiroso. Porque o meu coração está dizendo, não, essa promessa pode acontecer com aquele, menos comigo. Mas a Bíblia diz que é para mim, é para todos. Agora, se eu não creio, eu estou colocando no meu coração. Não, isso não é verdade. Acontece com outro, mas não comigo. É como se estivesse fazendo Deus mentiroso, gente. E a Bíblia fala lá em Números, Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. O Senhor não muda de ideia, o Senhor não vive mudando opinião a todo momento. Ele declarou, está declarado. Diga ao seu vizinho, Deus verdadeiro a quem servimos, Ele não mente, e não fica mudando de opinião o tempo todo. Glória a Deus que nós temos testemunhos vibrantes aqui na casa. Pessoas que experimentaram esse ano mesmo, esse ano de frutificação, já aconteceram coisas que era impossível acontecer, e aconteceu. Porque simplesmente tomaram a postura, crer. Se Deus falou, é verdade. E eu vou crer. Não vou fazer Deus mentiroso. Porque a palavra declara que é verdade e é verdade. E Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Quem experimentaram algo extraordinário de Deus esse ano, aconteceu na tua vida algo que você não esperava. Gente, é assim que as coisas acontecem, gente. Eu creio na mensagem que prego, gente. Eu quero que a minha vida seja um sinal claro da verdade de Deus. Nós precisamos ser uma exposição da palavra de Deus viva de maneira ambulante. Diz Paulo que nós somos cartas vivas. Como vou pregar algo a vocês para mover em fé se eu não experimento isso, se eu não estou vivenciando isso? Diz ao seu vizinho, você tem que ser uma carta viva de Cristo. Aleluia. Os testemunhos da provisão de Deus na vida de pessoas, em pessoas aqui da igreja, tem sido algo tremendo, algo maravilhoso. Pessoas que têm abraçado, ontem mesmo, conversando com o irmão um tempão, maravilha, eu falei para minha esposa hoje,
Puxa, Deus está operando, a palavra está operando na vida desse irmão, na vida desse casal. Glória a Deus. É uma coisa tremenda. As mudanças são visíveis. A palavra de Deus vem a nós, está lá em Efésios, para provocar uma lavagem no nosso cérebro, muitas vezes condicionado à cultura desse mundo, amoldado ao sistema que mente para nós o tempo todo. É o sistema que batalha em tua mente contra a verdade, contra a palavra de Deus. Talvez teus parentes que não são conhecidos, puxa, ultimamente parece que você vive aí debaixo de uma lavagem cerebral. A igreja faz uma lavagem cerebral. Você diz, sim, você tem razão. A cada domingo é feita uma lavagem cerebral. Uma vez por semana lá na célula tem alguém me fazendo lavagem cerebral. Uma vez por mês eu vou lá na reunião das mulheres, no BUAM, e passo por uma lavagem cerebral. Na escola de homens, uma vez por mês, mais lavagem cerebral. Uma vez por mês tem o culto flow, mais uma lavagem cerebral. Gente, e os condicionantes, os condicionais mundanos vão sendo expurgados da nossa mente, e nosso espírito vai sendo exercitado para crer nas verdades de Deus, gente. A verdade absoluta. Guarde algo aqui, esse princípio, um princípio de guerra para você. As circunstâncias e os fatos jamais irão alterar a verdade de Deus, a palavra de Deus. Diga isso: as circunstâncias que eu passo, os fatos que acontecem a mim, jamais irão alterar a verdade da palavra de Deus. Mas essa verdade, a verdade da palavra, ela pode sim alterar os fatos e as circunstâncias que estão ao meu redor. Declare isso: a palavra de Deus, ela pode alterar os fatos e as circunstâncias ao meu redor. Terceira pergunta que eu lanço aqui, eu quero terminar com isso. O que Deus já fez em tua vida? A primeira pergunta que eu fiz aqui: quem é Deus para você? Como é o teu Deus? Segunda pergunta: o que Ele tem falado com você? E terceira pergunta: o que Ele tem feito em tua direção? O salmista, ele declara que nós temos que narrar a cada dia os feitos do Senhor, contar as suas maravilhas. Por que eu tenho que testificar? Por que eu tenho que testemunhar? Porque quando dou testemunho dos feitos do Senhor, isso está gerando uma força dentro de mim, meu interior, que vai me sustentar lá na frente quando virem adversidades diante de mim. Creio, por isso falei, creio, por isso confessei. Dê testemunho aquelas coisas que Deus faz na tua vida. Compartilhe lá na célula. Ouviu uma palavra domingo, Deus operou na tua vida, aconteceu algo, vai lá na célula, compartilha. Olha o segredo. Aquele que tem, a ele ser-lhe-á dado. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. E aqui aplica esse princípio. Se eu tenho uma experiência com Deus, quanto mais eu testemunho dela, quanto mais eu faço notório esses feitos, mais experiências terei sobre mim, mais serei impulsionado ao nível de fé para coisas maiores. Quem é fiel no pouco vai ser colocado no muito. Então testemunhe, testifique. E é o que o salmista declara sempre: narrai a cada dia as suas maravilhas. Grandes são os feitos do Senhor. Aleluia. Qual é a tua realidade hoje? Pense um pouquinho, vamos orar em seguida. O que você está vivenciando hoje? Talvez uma porta que você fechou. Quem sabe até
A tua área econômica está sendo abalada. Quem sabe há uma situação aí que aos teus olhos parece improvável que aconteça alguma coisa. A fé, ela não nega a realidade que nós vivemos. Mas a fé pode nos levar a viver acima da realidade que estamos vivendo no momento. E esperar em Deus por uma intervenção dele. Diga isso, a fé não nega a realidade que eu estou vivendo. Mas a fé me leva a viver acima da realidade. E eu posso experimentar uma intervenção da parte de Deus em minha direção. E é isso que nós desejamos, é isso que nós esperamos aqui para a igreja, é isso que nós esperamos aqui nessa casa. Em nome de Jesus. Guarde isso no teu coração. O grande problema ali, naquele momento, Pedro caminhando sobre as águas, o que impediu ele de caminhar, de continuar caminhando sobre as águas? Não foi o vento que estava ali assolando de maneira forte, não foi a água debaixo dos seus pés, mas a sua pouca fé. Aí estava o problema. Guarde isso. O problema não são as assolações que estão vindo sobre você, as pessoas que se levantaram contra a tua vida, a perseguição que você está sofrendo. O grande problema é você ter uma fé muito pequena para não vencer, não suplantar essas coisas e não esperar naquilo que vem da parte do Senhor. Deixe que Deus imediatamente vá na tua direção hoje. Como Jesus diz ali, de imediato ele tomou a mão de Pedro. Senhor, socorre-me. E o Senhor foi muito rápido em socorrê-lo. Esse é o socorro muito presente, muito pontual, que vem da parte do Senhor em nossa direção. Feche teus olhos por alguns momentos. As pessoas que estão em casa, há muitos que vão ver essa mensagem aqui, e com certeza o coração está cheio de decepção, corações desiludidos, pessoas que levantaram contra você, pessoas que declararam coisas tão negativas, quem sabe para as pessoas que estão aqui. Quem foi que disse a você que tua situação econômica, tua posição social era impedimento para você experimentar uma bênção da parte do Senhor? Quem disse a você que pelo tipo de caminhada, tipo de vida tua, era impossível se entrar dentro de algo para ser usado por Deus? Quem disse a você que você não tem capacidade para algo que Deus te chamou a fazer? Você precisa olhar realmente para o Senhor. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Havia um homem que estava com um menino endemoniado, e ele leva até Jesus, e Jesus diz a ele: tudo é possível ao que crê, você pode crer. E ele chorou diante do Senhor: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Você está dizendo: Senhor, eu não tenho fé, mas reparte comigo a medida de fé. Hoje é uma noite, uma porta está sendo aberta diante de você, e Deus dá a você uma chave para que você possa crescer na fé, alcançar um nível novo de fé. A tua perseverança, a tua fidelidade, a tua consistência em caminhar com Deus, em ser fiel, perseverar, independente de qualquer coisa, essa é a chave para que você seja elevado a novos níveis. O dia de hoje, marca essa data. A data de hoje pode ser uma janela que está sendo aberta para ser uma porta para uma mudança radical, para um novo nível de fé. Uma fé dinâmica que vai levar você a experimentar milagres tão tremendos, tão extraordinários de Deus.
Deixe que a graça de Deus cure o teu coração de maneira tremenda. As decepções que houveram, quando você orou e as coisas não aconteceram, quando você buscou e as coisas se mantiveram fechadas, as portas se mantiveram fechadas, quando você gastou tempo em oração e as coisas não vieram da maneira que você desejava, isso decepcionou teu coração. Essa decepção precisa ser removida hoje, como foi removida daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tão decepcionados que diz a palavra que eles estavam distanciando já de Jerusalém, alguns quilômetros, alguns estádios. Porém, quando experimentaram cura da parte de Jesus, a primeira coisa que fizeram foi voltar para Jerusalém, onde encontraram os discípulos reunidos. E diz que quando chegaram ali, deram um lindo testemunho de como o Senhor se revelou a eles lá no caminho de Emaús. Foram testificar, foram dar testemunho, de corações decepcionados a testemunhas da obra do Senhor, daquilo que Ele pode fazer. E Deus quer levantar você como uma poderosa testemunha. Se coloque em pé em nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Nessa noite é a noite para remover todo o véu de decepção, toda a poeira da desilusão. Hoje é uma noite para você abandonar a fé vacilante, a fé que duvida. E quando o Senhor diz a você vem, você vai. Você não é assolado pelos ventos, não é submergido pela água, porque isso não é o problema. O problema está dentro do interior, não está no coração, é a pouca fé. O problema nas nossas vidas não são os problemas que vêm a nós, mas o grande problema está dentro de nós. É que não sabemos encarar esses problemas que vêm, porque muitas vezes temos uma fé vacilante, e não é essa fé que o Senhor quer encontrar em nós. Em uma outra ocasião nós vamos falar de alguns tipos de fé que a Bíblia coloca na nossa presença. Feche seus olhos, vamos adorar um pouquinho. Ora katacharabacandarabasaramai. Ribalabarabasandarababarababá. E nada mais. A incredulidade pode atar as mãos do Senhor. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Oh Deus, além de ti, só quero a ti, nada mais. oh Pai, sim. Nada mais, Ribalabarabasandarababá. nada além de ti, só quero a ti, nada mais. Oh Deus, sim. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de
Mantenha teus olhos fechados. Faça uma revisão diante do Senhor hoje. Como está a tua fé? Será que na tua boia aí, na tua câmara não tem furinhos? Algo não está roubando a tua fé? Isso vem de maneira muito sutil que nós nem percebemos. Só vemos o resultado lá na frente. Como aquele ar dentro da câmara vai indo embora. E quando você vê, está completamente vazia. E o nosso espírito pode estar completamente vazio se não cuidarmos. Hoje faça assim uma revisão diante do Senhor. Quais as feridas que te machucaram? Quais as decepções que vieram a você? Será que isso está abalando a tua fé? O Senhor quer dar a você sabedoria para saber processar essas coisas. Como diz Tiago lá de maneira clara, no capítulo 1, se falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de maneira deliberada, liberalmente, mas peça com fé. E nós queremos ajudar você sim, com oração nessa noite. Se você pode experimentar um incremento na tua fé, uma dinamização na tua fé, um novo nível, um crescimento de fé, sai do seu lugar, vem à frente. Talvez a decepção, a poeira, ela é muito forte e leva você muitas vezes a crer que é impossível que algo venha acontecer na tua direção. Pode acontecer na vida de outros, menos na tua. Nós não queremos fazer Deus mentiroso de maneira nenhuma, porque a sua palavra é verdade. E a sua verdade pode mudar toda circunstância, pode mudar os fatos que estão ao nosso redor. Porém os fatos e aquilo que nós vivemos, as circunstâncias que atravessamos, jamais vai invalidar, vai afetar a palavra de Deus. Vamos cantar mais um pouquinho aqui, e você possa sair do seu lugar. Se você precisa de oração ou ministração, venha à frente em nome de Jesus. Esse nível de fé que estava no coração de Pedro não pode estar em nós, não pode estar em você. Nada além de ti. Oh Deus, sim. Só quero a ti. Pode vir, coração sincero diante do Senhor. Ministério pastoral da igreja já vem aqui para orar, ministrar sobre essas vidas aqui. Só quero Oh, aleluia. nada mais. Todo problema que assola a tua vida, esses problemas externos, não são teu problema. Nada além de ti. O grande problema está no nosso interior. É a dúvida, é a falta de fé. Nada mais. Nada mais. Ora, bassacatarabachara, bacandarabá. Além de ti. Senhor, a tua palavra é a verdade. Gera uma fé dinâmica nesses corações. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. O diabo trabalha naquilo que é imediato, naquilo que é aparente, Nada mais. mas tua palavra diz que nós andamos por fé e não por vista. Nada além de ti. Ora, barabassacatarabachandarabacarabaca. Santo, santo é o nome de Jesus. Nada além de ti. Oh Só Deus, sim. quero a ti. Nada mais. E nada mais. Nada além. Santo é o nome de Jesus. Uma vez que eu coloquei Fé para crer em milagres. Fé para crer nas soluções que vêm das mãos do Senhor. Fé para crer nas portas abertas. Uma vez Fé para crer nas curas extraordinárias. Fé para crer na provisão de Deus. Fé para crer nas portas que estão fechadas e os ferrolhos se quebram nessa noite. Oh, sim, Pai. Nada mais me satisfaz. Não. O Senhor de imediato socorre a Pedro.
E a intervenção do Senhor é imediata na tua direção. Em nome de Jesus. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada. Ativa um novo nível de fé nessa noite. Aqueles que estão acompanhando online, aqueles que assistirão essa ministração, haja uma dinamização na fé, uma fé autêntica, a fé do tipo da fé que é em Deus. Nada mais, nada mais. Ora, Além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, Sim. nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais. Sim, Senhor. Sim, Pai, sim. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada mais, Sim, Senhor. nada Sim. além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além. Eu só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais. Aleluia. Nada mais, nada além de ti, só quero. A fé em nosso coração tem que estar presente antes de que a necessidade e o milagre venha. Antes de que a necessidade de uma cura venha. Antes de que necessitemos a intervenção na nossa economia, na área econômica. A fé sempre tem que vir antes. Nada além de ti, Aleluia. coloquei Aleluia. os olhos em ti. Santo é o nome de Nada Jesus. mais me satisfaz. Santo é o nome do Senhor. Não, 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 não. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, Deus te chama a em ti, caminhar sobre as águas. nada mais me satisfaz. As águas do dia a dia. As águas das situações, das circunstâncias difíceis não poderão submergir a tua fé. Os ventos que sopram sobre você, os ventos que procuram assolar a tua vida espiritual, não podem afetar você. Uma fé inabalável, uma caminhada perseverante, uma caminhada com consistência, uma caminhada com constância diante do Senhor. Isso te levará a novos níveis, a coisas novas,
a dimensões novas em Deus. Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a nada mais. Aleluia. Nada além de ti, só quero nada mais. Queremos a ti, Senhor. Sim. Aleluia. Nada mais, Oh, Pai. nada Aleluia. além de ti. Sim, Senhor. Sim. Pai, que o Senhor conceda a cada um aqui uma semana de vitória, Pai. Haja uma prova real da Tua palavra, da Tua verdade, acerca daquilo que ministramos hoje, ainda essa semana. Uma prova de quem Tu és, da Tua verdade, da Tua pessoa. Aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel e justo, aquele que declara e nada pode desfazer aquilo que vem da sua boca, aquele que não é filho de homem algum para que minta, e nem filho de homem para que mude de opinião a qualquer instante. A tua verdade, a tua palavra é como uma rocha firme, é o sustentáculo da nossa fé, da nossa caminhada. Abençoa cada um em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa recebam de maneira muito forte o impacto da bênção do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Aplauda o Rei. Aleluia.